Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós vamos iniciar o mês das vocações, o mês de agosto, e como convidado especial eu trouxe o diácono provisório Damião Borges. No dia 6 ele será ordenado presbítero da Igreja Católica. Pode dar as boas-vindas para o pessoal? Olá, boa tarde, paz e bem, Deus abençoe. É uma alegria, um prazer muito grande poder participar deste veículo de comunicação que alcança tantas pessoas e faz tão bem as mesmas. Pois é, Damião, vamos falar um pouquinho de vocação, da vida no seminário. Talvez tenham pessoas que se sintam chamadas à vocação, mas têm dúvidas, têm medo, receio, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ok. Primeiro, conta pra gente como foi o seu chamado a essa vocação. Como foi que você se sentiu chamado? Houve algum momento específico? Foi um trabalho assim que levou um tempo? Como aconteceu com você? Pois é, toda vocação realmente tem uma história, né? Eu fui coroinha, porém antes eu sou de uma família muito religiosa. Então minha mãe, ela sempre nos incentivou a oração. Depois eu tive uma madrinha, que foi minha primeira catequista, minha professora, que nunca falou de seminário, nunca disse assim que eu tinha inclinação para a vida presbiteral, mas o incentivo dela à vida de igreja marcou profundamente a minha vida. Depois eu tive um padre chamado Padre Cristóvão, foi um grande padre, um padre que transparecia o rosto de Jesus Bom Pastor. E ele me incentivou muito indiretamente, que também não dizia assim para ir para o seminário. E o grupo de coroinha é uma escola vocacional. Ele ajuda muito porque o vocacionado ou o adolescente vai tomando gosto pelas questões que dizem respeito ao altar e vai vendo o padre como uma possibilidade de realização. No padre, ele vê a possibilidade de se realizar. Então, o grupo de coroinha me ajudou muito. E também eu entendo o seguinte, que ser padre é corresponder a um amor. Deus nos ama por primeiro e nós, em correspondência a este amor de Deus, vamos nos permitindo ser envolvidos por Ele e, consequentemente, Ele vai preenchendo a nossa existência. Ser padre é isso, é permitir ser preenchido pelo próprio Deus. Certo. E quando você, já que você falou, sua família é muito religiosa, então você não teve problema com a aceitação da sua família ou teve? A primeira pessoa a saber foi minha mãe. Minha mãe me deixou muito livre. É claro que internamente ela tinha uma felicidade, uma realização, mas ela disse assim, olha, se é do seu querer, vá. Mas eu sou de uma família grande, nós somos 12 filhos. E uma das minhas irmãs não queria de maneira nenhuma. Não queria, achava que eu deveria ser algo, sei lá, na visão dela mais grandioso. Mas para mim ela nunca disse não vá. Sabe? Sempre me respeitou, até porque eu sempre fui muito bem resolvido e tal. Então, mesmo com este pormenor, mas a minha família, de modo geral, aceitou e apoiou e sempre apoiou, graças a Deus. Graças a Deus. E como é a vida no seminário? Ela vai mudando ao longo dos anos? A rotina vai mudando? O que vocês estudam lá? E quanto tempo vocês passam lá também? Olha, o seminário tem duas fases no seminário. Tem 3 fases, na verdade. Tem o chamado seminário propedêutico, que é a fase inicial, é um período de ruptura que se faz da casa materna e paterna para a nova família, que é o seminário, o período introdutório. Propedêutico significa essa iniciação. E tem a fase no seminário maior, que é a fase da filosofia, que geralmente é uma fase bastante exigente, porque você está começando a vida acadêmica. É claro que do período que eu comecei para hoje, essa configuração tem mudado, porque muitos rapazes já entram com um nível superior. Então, para eles é mais fácil. Mas para mim, especialmente, também para a minha turma, a turma da faculdade, porque eu sou filho único do propedêutico, da faculdade, nós passamos por esta situação difícil. Então, esse período de aprofundamento, de encontro com a universidade, ele é muito exigente. Depois o seminário também, porque nós somos muitos no seminário. Eu lembro que quando eu entrei nós éramos 24 seminaristas. Então, cada um com um estilo diferente, com uma personalidade diferente, com uma história de vida diferente. Isso é muito exigente, mas graças a Deus é Deus mesmo que vai nos conduzindo. Depois da filosofia, 3 anos, nós estamos teologia, que é um período
como é que eu posso lhe dizer, exigente também, mas porque fala a nossa linguagem, então é mais acessível do que a filosofia, porque é um universo muito diferente daquilo que nós vivemos no cotidiano. Mas graças a Deus o seminário é basicamente isto e tem as dimensões todas da formação, né? A comunitária, a espiritual, e aí você vai aprofundando a academia, mas também a vida eclesial. E depois dessa parte de estudo, aí vocês fazem esses estágios nas paróquias? Porque durante o seminário nós já temos as chamadas pastorais. Então, de sexta até domingo, nós ficávamos, ao menos quando estudávamos aqui, nas paróquias aqui da diocese. Em Salvador, que eu morei 1 ano e meio em Salvador também, no Seminário Central, lá a pastoral começa sábado pela manhã e vai até domingo. Então nós temos esse processo de pastoral. Aqui na nossa diocese, voltando para a diocese ano passado, eu fiz uma espécie de rodízio nas paróquias. Eu visitei todas as regiões da diocese, passando um mês, em outras paróquias quase 2 meses, para poder, primeiro, sair da rotina do seminário e entrar na vida de paróquia. Depois conhecer as regiões mais de perto da diocese, os chamados zonais. E em vista da ordenação. Foi um período muito rico também, graças a Deus. Eu tenho uma dúvida que eu queria que você me esclarecesse. Existem padres religiosos e os outros são chamados de? Diocesanos. Diocesanos. E também seculares. Né? Você será o diocesano. Diocesano. E qual a diferença? Porque, basicamente, na espiritualidade, a primeira diferença é esta. A espiritualidade do padre religioso está envolvida, centrada na espiritualidade de um fundador. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele é base para a espiritualidade dos franciscanos. São Afonso Maria de Ligório, a espiritualidade dele é base para os redentoristas e assim por diante. O padre diocesano, e outra característica dos religiosos é que eles vivem em comunidade. É próprio dos religiosos viverem em comunidade e professarem os votos. A pobreza, o voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. Para os diocesanos, não. Nós temos como centro da espiritualidade a espiritualidade de Jesus, o bom pastor. Está fundamentado em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Um outro aspecto é que os diocesanos, eles não vivem, não é próprio do diocesano viver em comunidade. É claro que em alguma diocese você pode ter essa experiência. Como aqui na diocese de Ilhéus nós temos a experiência de 2 padres numa paróquia, e até 3, o pároco e os vigários. Mas é próprio do padre diocesano viver só, viver na casa paroquial. E um outro aspecto é que nós não fazemos votos, nós fazemos promessa. Fazemos a promessa do celibato. Nós somos chamados a viver também na pobreza, porque nós somos configurados a Cristo, casto e pobre. Então somos também chamados a viver na pobreza, mas a diferença é basicamente esta. E para a pessoa que se sente chamada ao sacerdócio, tem alguma forma que ela possa discernir se ele quer ser diocesano ou religioso? O primeiro aspecto é a espiritualidade, né? A espiritualidade. Porque conheço rapazes, por exemplo, que se encantam com a vida de São Francisco de Assis, mas não têm, por exemplo, uma disposição para viver a radicalidade dos franciscanos. Entendo. Aí ele tem que procurar uma outra via para a realização do ministério. Entendi. Aqui tem até um coroinha, né, que tem desejo de ser padre religioso. Ele já declara isso. Alegria. Com relação à vida de oração, no seminário tem uma rotina bem exigente da oração e você já está aí para ser ordenado. Quais são as orações assim que são exigidas que os padres façam? Primeiro, a Santa Missa. O padre diocesano, todo padre, na verdade, ele é chamado a celebrar a Eucaristia todos os dias. É claro que isso na história, com o tempo, foi sendo flexibilizado, mas a Santa Missa é o centro da vida de todo cristão e, de maneira particular, da vida do padre, que oferece o culto a Deus na pessoa de Jesus. E nós temos o chamado Livro da Liturgia das Horas. São as orações próprias de todo o povo de Deus, mas especialmente dos consagrados. As laudes, as médias, as vésperas, as completas. E o padre diocesano, no seminário se reza todas as horas.
O padre diocesano, por causa das atividades nas paróquias, ele é chamado a rezar, no mínimo, as vésperas e as laudes, como uma forma também de santificar o povo de Deus a ele confiado. As vésperas é aqui, reza às 18 horas. Isso. Mas assim, 18, é claro que não é um horário rígido. Você pode ser horário aproximativo, um pouquinho mais de 18, antes das 18. Entendi. Contanto que marque a hora, entendeu? Certo. Com relação a Nossa Senhora, há um chamado especial de um relacionamento de mãe e filho entre Nossa Senhora e os padres no seminário? Como é passado dessa forma? Ou é apenas algo assim mais teológico, estudar a vida de Maria? Há algo mais afetivo envolvido? É porque Maria é chamada mãe dos vocacionados, tá? Mãe dos sacerdotes, né? Depois, é próprio do católico ter uma relação especial com a Virgem Maria. E para nós consagrados, isto dobra, porque por ela nos veio o verbo da vida. E também o próprio direito canônico orienta que no seminário deve-se cultivar uma devoção mariana. Quem não aceitar Maria, não ter uma relação amorosa com Maria, não ter uma relação próxima a Maria, a coisa fica meio difícil para se ter uma relação de proximidade com o próprio Jesus. Porque Maria nos aponta, não é que a espiritualidade mariana para em Maria, mas ela nos direciona para a presença, para o colo, para o cuidado com o Filho Jesus. Com relação a pessoas que são chamadas a assumir essa vocação de sacerdote, ou no caso das mulheres, a serem freiras consagradas, mas tem medo de assumir, você teria algum conselho para eles? Olha, eu sofri muito para ir para o seminário, porque eu trabalhava, tinha uma vida muito organizada, eu era liderança na paróquia, eu era de pastoral de juventude, de conselho comunitário. Então, sair de São Felipe para ir para o seminário não foi fácil, assim. Um amigo uma vez chegou para mim, percebendo a minha angústia, ela já tinha sido vocacionada, ela disse assim, não esqueço até hoje, que o medo paralisa e o desejo impulsiona, em se tratando de vocação. Depois eu fui orientado por umas irmãs, lá em São Felipe, ainda tem até hoje, as irmãs servas da Sagrada Família. E o Monsenhor Aires, fundador da congregação, ele dizia para as religiosas, a confiança é tudo. Então, decidir-se, optar pela vocação presbiteral, é deixar de confiar em si para confiar no Senhor. E ele mesmo diz, né, quando ele aparece aos discípulos, não tenham medo, não tenham medo. Quem se coloca na esteira da vocação e quem quer ser consagrado, quem quer ser religioso, precisa abdicar das suas seguranças, das suas confianças e confiar somente naquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou, como nos diz Apocalipse, ele é fiel, ele cuida de nós. E nesse período seu de seminário até agora, já chegando na ordenação, teve algum momento em que você teve dúvida de sua vocação? Eu acho que duvidar é próprio do ser humano. Dúvida, medos, incertezas, vontade de desistir, tudo isso é normal na caminhada vocacional. Isso em todas as vocações, as consagradas, as religiosas, os presbíteros, os diáconos, quem casa, é próprio, porque o real assusta, o real desafia. Porém, a certeza de que o Senhor nos quer seus foi que me manteve até hoje. Entendi. E para encerrar, você acha que quais são as maiores dificuldades hoje dos padres, já assim, vendo sua vida de agora em diante, quais são as maiores dificuldades dos padres hoje em dia? Eu diria que porque é uma dificuldade da própria igreja. A secularização tem desafiado a igreja toda. E, consequentemente, o serviço presbiteral. Depois nós temos uma tentativa infelizmente, de mundanizar a igreja. Ou seja, trazer aspectos do mundo para a igreja. E, infelizmente, isso atinge também os nossos padres, a nós consagrados. Então, e o processo é o contrário, a igreja deve iluminar o mundo. Um dos grandes desafios para o padre do nosso tempo é este, sabe?
Começou a chover. Então, é basicamente isso. Se você quiser deixar algum recado especial para quem se sente chamado à vocação ou para o público em geral, fique à vontade. Se quiser convidar também quem é aqui da região da nossa diocese para sua ordenação, também fique à vontade. Pois bem, então, mando um abraço especial para todos. Convido para a ordenação presbiteral, que será no dia 6 de agosto, às 10 horas, na nossa Catedral Diocesana aqui em Ilhéus. Convido também para a primeira presidência, que será em São Felipe, no dia 7. E também a primeira vez que vou celebrar a Eucaristia aqui será no dia 13 de agosto. Então, todos estão convidados, isso. E para quem tem a semente da vocação, para quem recebeu o dom da vocação, porque vocação é Deus, é dom, é graça de Deus, se permita moldar pelo próprio Deus, se permita ser visitado pelo próprio Cristo, porque, como nos diz também no Apocalipse, ele está à porta e bate, e se alguém abrir, ele vai entrar e ceiar. Então ele quer fazer morada no coração de todos e quer os vocacionados próximos a ele. Então que nosso Senhor possa fecundar toda a igreja de novas vocações, novos ministérios para o bem dela mesma. Muito obrigada, Damião. E eu fiquei com uma dúvida. Você acha que você vai ficar mais emocionado na ordenação ou na primeira celebração eucarística que você vai presidir? Ah, gente, não sei. Mas a ordenação é carregada de emoções. Porque eu penso que é uma emoção estendida. A primeira missa é uma extensão da ordenação. Não sei. Então também, muito obrigada. Okay. E volte sempre, depois volte já como sacerdote para poder falar pra gente mais um pouquinho. Será uma alegria. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.